e, por vezes até nem tem como, porque o custo acaba se tornando muito caro para fazer isso, né? E aí tem que ver qual a real necessidade de praticar isso, né? Mas é uma ferramenta interessante que quem tem um conhecimento mínimo e consegue estruturar um balanço, porque um balanço a gente já vem trabalhando há bastante tempo, aí vocês, principalmente os que estão há mais tempo no curso, sabem que qual é que são as principais contas, principalmente aqui da nossa disciplina que a gente está trabalhando. Eu tenho que ter controle do meu caixa, eu tenho que ter controle do meu contas a receber e eu tenho que ter controle do meu estoque. Essas são as contas aí do ativo circulante que a gente tem que ter um controle cerrado nelas. Por quê? Porque é aqui onde acontece o giro das operações da empresa, né? E agora lá no meu passivo, quando a gente tem estruturado, para mim saber isso e diagnosticar em um determinado momento, em um determinado mês, nos próximos meses eu consigo ir acompanhando essa evolução. Se está aumentando, se está diminuindo o tamanho da empresa, a criação de valor. Tá? Então, se eu consigo chegar nesse número, eu consigo talvez fazer o cálculo desse custo médio ponderado do capital, né? A gente chegar nesse ponto de análise. Mas, assim, para aplicar numa pequena empresa, vai ter que partir dessa análise que a gente, nessa conversa que a gente está tendo de sentar e juntar esses dados aí para gerar informação. Um trabalho árduo? Trabalho árduo, mas dá para fazer? Dá para fazer, porque assim, ó, a gente não precisa chegar num nível de detalhamento no centavo, tá? A gente pode pegar aqueles valores mais representativos. É aquilo que eu falei para vocês. Para me saber o valor total da empresa hoje, o valor que tem aplicado na empresa hoje, a gente vai pegar tudo isso, somar a conta no banco, somar o caixa, somar o estoque, somar o contas a receber e somar todos os bens que a empresa tem. Esse é o valor total da empresa, o valor total aplicado na empresa hoje. Tá, e o valor dos bens eu vou me basear no valor atual de hoje, tipo carro, computador, software. Pode usar o valor de mercado, porque aí vai estar exato, porque aí tu desconta, né, o valor da depreciação, o valor do bem novo menos o valor da depreciação. Aí tu faz um cálculo para fim gerencial, tu pode te basear pelo valor de mercado. Porque aí tu vai chegar no valor total aplicado, né? Eu vou saber, olha, realmente a minha empresa, eu tenho X valor aplicado aqui. Se eu fosse vender a minha empresa, por quanto que tu ia vender? Com tudo que tem lá, os bens, os direitos, não só as máquinas, mas as contas também do pessoal que tem para pagar, né? Tua carteira de clientes lá, vende tudo junto. Quanto que tu vai cobrar? Tu vai chegar num cálculo, tu vai fazer um levantamento. Aí tem que fazer esse levantamento, tu vai saber o valor aplicado hoje na empresa. Aí lá, depois, a gente vai descontar tudo aquilo que a gente deve. Descontando tudo aquilo que a gente deve, a gente vai ter lá o famoso conceito de patrimônio líquido, que é aquilo que de fato sobra para o dono da empresa, o capital próprio dele, né? Sim. A partir da gente mapear isso, a gente consegue a gestão da empresa. Tá bom. Mais claro um pouco, Sim. Dá trabalho, mas é isso que a contabilidade diz que a gente tem que fazer, né? Se a gente quer acompanhar o patrimônio aqui, na verdade, às vezes elas ficam muito, as pequenas, né? Engessadas naquela questão de compra e venda, controle lá de recebimentos e pagamentos, né? Mas essas ferramentas aí, analisar a evolução patrimonial, o custo lá de capital próprio, de terceiro, isso o pessoal vai deixando de lado, né? Para fazer isso quando? Quando está realmente passando por um problema financeiro, um problema grave, começa a faltar para pagar as coisas, está ficando muito material lá parado, aí se com isso, mas que bom fosse, né, que o pessoal pensasse antes, né, utilizasse a contabilidade como uma ferramenta, né, de gestão, e não simplesmente, tem a contabilidade que mandar as notas lá, porque o escritório tem que declarar, né.
Esse é o conceito de contabilidade antiga que a gente tem, né? E outra coisa, professor, assim, ó, hoje em dia, eu percebo lá pela empresa onde eu trabalho, né? A gente compra e vende. Então, o que acontece? O pessoal, muitas vezes, eles querem abrir uma firma, mas eles não têm nenhuma noção, que nem eu sou do setor fiscal, né? Eles não têm nenhuma noção do que é um fiscal, o que é uma nota, que a gente precisa de nota, que eles, sabe? Aí, muitos deixam essa parte gerencial, né, de lado, porque, eu quero vender, sabe? Aí é bem complicado. Sim, tanto de fornecedor quanto principalmente de fornecedor, né? Às vezes tu vai comprar, tu precisa do lucro menos. O cara quer vender, não é, porque para uma empresa comprar uma matéria-prima, por exemplo, uma mercadoria para revenda, não é simplesmente o cara ir lá botar numa sacola, pagar o cara e levar embora. Tem que acompanhar uma nota fiscal da mercadoria, né? De exigências legais que a gente tem que seguir e cumprir, né? Só que, na maioria das vezes, né, se faz um tipo de contabilidade para atender a legislação, né? Porque tem que ter lá o registro de uma meia dúzia de nota, né? Às vezes o pessoal não emite nota de tudo aquilo que vende também, então, e aí o escritório faz uma contabilidade e acaba não usando para fins gerenciais, né? Por isso que nessa disciplina a gente amplia um pouco mais essa questão do conceito de como se aproveitar, né, dessas ferramentas para ter essa... E aí eu quis dar principalmente um enfoque nas finanças de curto prazo, né? Para a gente pegar e utilizar isso, a necessidade de capital de giro, né? O capital de giro líquido, essa questão do custo do capital, né, de terceiro ou próprio, a gente ampliar um pouco mais isso, né? Está bem, dessa questão, ok? Deixa eu pegar aqui da nossa aula da semana passada, tá? Isso aqui foi que a gente viu, eu quero só aqui com relação aos ciclos, tá, pessoal? Essa questão dos ciclos aqui, vocês conseguiram compreender bem essa questão do ciclo operacional e do ciclo financeiro, né? O que vai impactar os nossos prazos? Enxergar, né, a importância da gente ter um estoque enxuto, né? E sempre para receber as vendas no menor tempo possível e a gente realizar os nossos pagamentos no maior prazo possível, né? Ampliar também os conceitos. O fornecedor, os mais baratos que a gente tem, né? Porque o fato da gente comprar alguma coisa a prazo, na verdade, a gente está pegando emprestado dele, né? E, por vezes, ele não cobra mais por isso, né? Ele pode até dar um desconto aí na compra à vista, mas esse desconto nem vai chegar perto, né, do se eu tivesse que pegar um valor emprestado do banco para realizar essa compra, né? Então, a compra a prazo do fornecedor é um baita negócio aí para as empresas, né? Então, não deixa de ser um financiamento, né? E a questão do estoque, a gente lembra, né, que um aumento, quanto mais valor eu tiver lá no meu estoque, é menos dinheiro que eu vou ter dando as contas, né? Para a gente estar pagando as contas e a gente vai depender desse giro, né, das operações para conseguir transformar essas mercadorias em dinheiro novamente para a gente conseguir quitar as obrigações, comprar novamente, né, ou realizar novos investimentos, né. A gente tem que lembrar também daquele conceito que a gente trabalhou de circulante, não circulante, de curto prazo e longo prazo, né.
Então, lembram do que eu comentei com vocês com relação aos empréstimos, né? Então, se eu pego R$1.000, com 12 mil reais para pagar em um ano e 12 mil reais para pagar em 2 anos, né? A diferença é o quê? A diferença é o valor da parcela. Se eu pagar em um ano, eu vou ter uma parcela de R$1.000 por mês, e se eu pagar em 2 anos, eu vou ter uma parcela, grosso modo, claro, né, de R$500 no mês. Então, tudo isso vai impactar o meu caixa, né? Impacta diretamente as finanças de curto prazo aí da empresa, né? Então, essa questão dos prazos, né, é bem interessante, né? O prazo de estocagem, o prazo de pagamento e o prazo de... né? E aqui a gente lembra dos ciclos, né? Então, o nosso ciclo financeiro, tá, é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento, né? Então, o ciclo operacional nada mais é do que desde a mercadoria, a entrada da mercadoria, né, menos o prazo médio de pagamento. Então, se eu encurtar o prazo médio de pagamento, né, dos nossos clientes, a gente vai conseguir encurtar o nosso ciclo financeiro. Agora, se eu conceder mais prazo, eu vou aumentar o meu ciclo financeiro. E se eu aumentar esse meu ciclo financeiro, é mais dinheiro que eu vou precisar emprestado para conseguir manter as operações, né? Então, ou eu reduzo o meu prazo médio de pagamento, né? Ou então eu encurto o meu ciclo operacional, né? Como que eu encurto o meu ciclo operacional? Eu vou diminuir o meu prazo médio de estoque, tá? Diminuir o prazo médio de estoque, a gente pode entender como diminuir as mercadorias lá em estoque, né? E diminuir o prazo médio de recebimento, né? Então, a gente pegar e começar a vender não em 10 vezes, mas vender em 5 vezes, vender em 3 vezes, né? Então, tudo isso vai impactar na quantidade de dinheiro que eu preciso para realizar o giro das operações da empresa, tá? Então, feitas essas considerações da aula passada, a gente pode começar aqui em outros conceitos interessantes, tá? Depois eu dou uma retomada naqueles conceitos que a gente viu para quem dúvida. Deixa eu só passar esses aqui que eu considero importante também, que é a questão das alavancagens, tá? Isso já está na aula 5, né? Então, deixa eu voltar aqui primeiro, a gente vai ver a alavancagem operacional, né? Então, a alavancagem operacional, e esse conceito vai ser um conceito mais fácil para compreender o pessoal que teve a disciplina de custos, né? Porque o que quer dizer a alavanca, tá, pessoal? Quer dizer que simplesmente é como se fosse a gente utilizar uma ferramenta para facilitar eu conseguir mover alguma coisa, né? O conceito de alavanca, né? E quando a gente diz alavancagem operacional, finanças, tá? A gente está falando o quê? Com relação à minha variação das vendas, quanto que vai impactar na minha variação do lucro? Tá? Então, se eu aumentar as vendas, quanto que eu vou ter de aumento no lucro? Se uma empresa tem um aumento de 5% nas vendas dela, ela pode aumentar em até 20% seus lucros. E aí, por que eu falei que quem teve a disciplina de custos pode se beneficiar com facilitar o entendimento desses conceitos? Porque lembra que o conceito de custo fixo, ele é fixo na totalidade, só que variável na unidade, né? Por quê? Porque o valor do aluguel que eu pago da minha sala, ou do prédio onde eu tenho instalado a minha empresa, quanto mais mercadoria eu vender, menor vai ficar a participação do aluguel em cada uma dessas mercadorias que eu vendi. Então, a tendência é que eu vou
vendendo, esse valor do aluguel ele vai diminuindo ao longo dessas vendas. Então, essa é a questão da alavancagem operacional. Quanto mais eu vender de mercadoria, ou aumentar em um percentual, menor vai ficando o valor unitário desse custo fixo. Então, o lucro da empresa, teoricamente, vai aumentando. Não sei se ficou claro isso para... Deixa eu pegar no outro exemplo aqui, ó. Então, uma empresa, tá? Tem um volume de vendas aí de 200 mil por mês e os custos mensais representam 120 mil. Tá? O custo fixo representa 60 mil. Aí nessa fórmula que eu utilizei, tá? Eu não vou passar cálculo para vocês, tá? Para a gente senão vai demandar um tempo maior, que a gente já está em cima do prazo ali da disciplina, mas nesse exemplo aqui a gente consegue enxergar o seguinte, ó, que se a gente encontrou uma alavancagem financeira na variação de 4, né, a gente parte do seguinte entendimento, que um aumento de 20% nas vendas vai gerar uma receita de 240 mil, tá? O custo variável, ele é 144 mil, tá? Logo, o meu resultado operacional, dos 240 menos o 144 menos 60, vai saltar para 36 mil, né? O percentual do aumento no lucro, ele foi de 80%, né? Então, se antes eu tinha um lucro de 20 mil, agora a gente tem um lucro de 36 mil. O que quer dizer isso, né? Porque quando eu tinha uma receita na ordem de 200 mil e eu aumentei 40 mil nas vendas, tive um aumento de 4 vezes nas vendas, né? Então, a gente teve um aumento na ordem de 80% no lucro da empresa. Por quê? Porque esses 60 mil de custos fixos, agora eles foram diluídos mais ainda, né? Então, aquela questão que eu falei para vocês de que o custo fixo, ele varia na unidade, quer dizer que quanto eu aumento as minhas vendas, esse custo ele vai se diluindo nessas unidades a mais que foram vendidas. Então, isso nos traz nos amplia esse retorno, né? A gente consegue ter... então, digamos que a gente chega no nosso ponto de equilíbrio, né? E a partir dali a gente começa a aumentar a nossa rentabilidade, né? Então, às vezes o pessoal pode estar tendo problema para ter resultado, pode ser que um dos motivos, né, pode ser a queda nas vendas no faturamento. E isso faz com que, se você tem um custo fixo elevado, né, você não está conseguindo saldar essas obrigações, né, porque se a empresa não vender nada, aquele custo fixo permanece. Agora, se a gente vender, quanto mais unidades a gente vender de um determinado produto, menor vai ficar esse custo fixo aí na unidade. Aí não precisa ser só o aluguel como exemplo, mas o salário do pessoal, né? Se é salário fixo, não é salário comissionado, enfim, né? Se a empresa não trabalhar, ela vai ter aquele salário. Agora, quanto mais a empresa realizar as suas operações, menor vai ser esse custo fixo diluído aí no total. E esse cálculo da alavancagem operacional nos diz exatamente isso. Se eu aumentar X percentual X percentual no meu faturamento, quanto que vai aumentar o meu lucro? Tá? Isso antes dos tributos, né? Que é uma condição que a gente utiliza ali para ver o cálculo realmente operacional, tá, da empresa. Então, esse é o conceito de alavancagem operacional. Já a alavancagem financeira, ela se baseia no seguinte conceito, de que a gente vai até o mercado financeiro,
vai até ao banco lá pedir dinheiro emprestado para realizar um investimento na empresa. Tá? A gente diz que essa alavancagem financeira vai ser positiva quando a gente pegar dinheiro emprestado e a rentabilidade do nosso capital, né, for maior que a rentabilidade do nosso investimento. Se a rentabilidade do capital próprio ficar menor que a rentabilidade do investimento, a gente diz que a alavancagem financeira é negativa, que é um mau negócio, né? E aí aqui a gente tem um exemplo, né, de alavancagem positiva. A empresa vai comprar uma máquina lá de 300 mil. E o retorno operacional dessa máquina vai ser de 20% ao ano. Tá? Digamos que ela vai fazer todo o investimento com recurso próprio. Os 300 mil lá sem financiamento. E 50% com recurso próprio e 50% com financiamento, que custa 10% ao ano. Tá? Então, olha só a rentabilidade sobre o capital próprio. Se eu pegar dinheiro emprestado para fazer, né, a gente vai ter uma rentabilidade aqui, ó, de 30%. Então, quer dizer que vale a pena eu pegar dinheiro emprestado para realizar esse investimento. Ó. Já se eu fizer 100% com capital próprio, ó, a gente vai ter o custo lá de 20%, né? Então, a rentabilidade. Então, nesse caso aqui, vale a pena a gente pegar dinheiro emprestado para realizar esse investimento. Já no caso de uma alavancagem financeira negativa, ó, se a gente tem um retorno da operação na faixa de 8% sobre o investimento de 300 mil, a gente vai ter duas hipóteses. 100% com recurso próprio novamente, e 50% com recurso próprio e 50% com empréstimo, que vai custar 10% ao ano. Então, nesse caso, com financiamento, ó, a gente teve um retorno sobre o capital menor que se a gente realizar o investimento com capital próprio. Então, a gente teve aqui, nesse exemplo, 6%, né, de retorno sobre o capital utilizando o financiamento, porque aqui a gente vai considerar o juro também praticado, né, pelo empréstimo do financiamento, né. Nesse caso aqui, ó, a gente teve uma rentabilidade maior de 8%. Então, quer dizer que a alavancagem financeira nesse negócio, né, ele não vai ser um bom negócio eu pegar o dinheiro emprestado, e sim fazer com o capital próprio sem utilizar a alavancagem financeira, né? Então, esses conceitos de alavancagem servem exatamente para isso. A operacional, para mim, conseguir visualizar se eu aumentar X% nas vendas, quanto que vai aumentar o lucro, e a alavancagem financeira para mim fazer uma análise do negócio com relação à rentabilidade que ele vai me trazer e ao custo do capital próprio e do capital de terceiro, se é a vantagem realizar o financiamento ou não realizar o financiamento, né? E aí, quando a gente faz essas análises aí de investimento também, tem um outro conceito chamado valor presente líquido, tá? O que é o valor presente líquido? Que a gente remete aí a gente tem que equiparar os fluxos de caixa, tá? Do período. Então, esse valor quer dizer o quê? Se eu realizar um investimento, vale a pena eu comprar ou fazer esse investimento, ou vale a pena eu pegar o dinheiro e aplicar em outro lugar? Então, quando a gente tem um valor presente líquido maior que zero, tá, a gente diz que o investimento é vantajoso, porque a gente enxerga um lucro nisso, né? Então, quer dizer que todas as entradas do caixa lá, fruto desse investimento, e o que essas entradas de caixa? Eu vou pegar e vou projetar. Quanto que a gente vai receber ao longo do período, fruto da compra dessa máquina. Eu comprei uma máquina lá para produzir para um determinado produto. Tá? Então, quanto que eu vou estar vendendo disso depois ao longo do período? Quanto vai estar entrando no caixa, fruto dessas vendas, né?
vai ter que ser maior do que as saídas. Isso vai ser, a gente chama lá de TIR, né? TIR é a taxa mínima de atratividade, né? Que é a taxa mínima de atratividade é o custo de oportunidade da empresa, né? Então, se esse retorno que a gente tiver do VPL for maior do que o valor investido, né? Do que o valor futuro lá que a gente teria, quer dizer que é vantagem fazer esse negócio. Se o meu VPL for igual a 0, e ali na frente eu vou explicar para vocês, quer dizer que se eu investir ou não investir é a mesma coisa. Agora, se eu tenho um VPL menor que 0, ou seja, eu comprei essa máquina e eu vou projetar ela, que ela vai me durar 5 anos. Se ao final desses 5 anos eu tiver mais prejuízo, mais saídas de caixa do que entrada com a aquisição dessa máquina, quer dizer que não é um bom negócio eu comprar essa máquina. Então, é melhor eu não realizar esse investimento. Por que a gente faz isso? A gente faz uma projeção de cenários para saber se vale a pena ou não. E aqui eu tenho um exemplo. Digamos que a gente pretende comprar um imóvel, tá, por 250 mil. Tá? Daqui a 5 anos, eu consigo vender esse imóvel por 325 mil. Tá? Então, olhem só, a venda futura é 325 mil. E aí eu tenho os 250 mil para investir hoje. Eu posso aplicar esses 250 mil 10% ao ano, sem risco nenhum, sem ter dor de cabeça lá no banco. E aí eu faço o seguinte questionamento: vale a pena eu comprar esse imóvel por 250 e vender daqui 5 anos por 325, ou pegar esse dinheiro e aplicar no banco? Aí eu faço o seguinte: esses 325, daqui 5 anos, eu vou descapitalizar ele e trazer para valor presente. Então eu pego os 325 e vou tirando o custo do capital, tá, até o dia de hoje, que é quando eu vou fazer um investimento. Hoje o investimento, eu teria que pagar 250 mil. Agora, se eu descapitalizar o valor ao longo do tempo, se ele ficar menor que os 250 mil, que foi o caso aqui, o VPL negativo, ó, quer dizer que eu vou perder 48 mil se eu fizer esse negócio. É mais vantagem eu pegar e aplicar esse dinheiro no banco, que eu vou ganhar mais dinheiro do que vender esse imóvel daqui a 5 anos por 325 mil. Aqui eu dei exemplo do imóvel, mas esse cálculo serve para a gente pegar e fazer uma análise da compra de uma máquina, por exemplo. Só que aí a gente vai ter que projetar todas as entradas de caixa dessa máquina durante 5, 10, 15, 20 anos, tá? Para a gente saber se é vantagem ou não realizar determinado investimento, né? Então, esse é o conceito de valor presente líquido, tá? Dado isso, né, a gente tem também, eu deixei, tá, uma parte do conteúdo para tratar da questão daquilo que vai impactar diretamente no caixa da empresa lá, que é a questão do contas a receber, né, que é a gestão das finanças de curto prazo, ela tem que se preocupar muito com isso, tá? Então, aqui vocês vão ter, e eu vou pedir que vocês deem uma olhada com calma depois disso, né, porque o contas a receber, ele é importante porque a gente conceder crédito, por vezes, ele vai alavancar as vendas, né? Só que essa concessão de crédito, a gente tem que lembrar o seguinte, que ela vai aumentar mais dinheiro, mais capital de giro. Se a empresa não tem, ela vai ter que pegar emprestado para conceder crédito para o cliente, né? Não é simplesmente eu vender a prazo. Se eu tenho dinheiro, tudo bem. Mas se eu não tiver, porque eu tenho contas para pagar, né? Então, eu dou prazo para o cara, mas eu tenho que saber de onde eu vou tirar também, né? E a gente tem que considerar várias questões, né? Então, e as modalidades de crédito que a gente vai ter que praticar, né? Se é crédito próprio, se é um cartão, se é um cheque, né? E cada uma dessas questões, a gente vai ter que definir bem as nossas políticas de crédito, depois a políticas de cobrança também, né? A gente vai conceder crédito, mas depois, como que a gente vai realizar para cobrar? A gente vai pegar, vai protestar, né? E essas mudanças aí da política,
e da cobrança impactam diretamente o nosso prazo médio de recebimento, né? Então, se eu vender de qualquer jeito, tu vai ter que buscar dinheiro lá no mercado financeiro, porque tu não vai estar levando na ponta do lápis lá as tuas contas, né? Então, é importante a gente saber disso, né? Que essa concessão de crédito, a gente vai pode ter um problema financeiro ali na frente, né? Então, não é simplesmente vender a prazo, a gente tem que ter, sempre se questionando, né? Eu vou vender a prazo, mas e que tipo de venda eu vou fazer? Eu vou aceitar só cartão, vou aceitar cheque, depois a cobrança, como que vai ser feito, né? O cara atrasou, já no dia seguinte eu tenho que ligar, né? Então, é nesse sentido, né? Essa questão do nosso contas a receber, né? Se prazo, tipo de instrumento, descontos, né? Se o cara vai pagar à vista, às vezes é vantagem, se o cara está precisando de dinheiro para o caixa, né? A questão do prazo também é importante, tá? A gente conceder o prazo, né? Então, qual a probabilidade que o cara vai pagar aquela conta, né? O valor da conta. Então, se eu vender a prazo, às vezes somente para um cliente um valor muito grande, vale a pena o risco, né, da gente correr, a questão da perecibilidade, né, então, há alguns conceitos aí de crédito que a gente leva em consideração, por exemplo, o cara compra gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios é um problema sério da gente pegar e comprar a prazo, porque o cara vai comer o troço e não vai ter vontade de pagar depois, tá? Alguma coisa nesse sentido. Já tem uma relação também com o desconto financeiro concedido, né? Que a gente pode acelerar o recebimento sem pressionar os clientes, tá? A gente pode reduzir o investimento, né? Às vezes a gente empregar o desconto favorece porque eu não preciso pegar dinheiro emprestado, né? Só que também a gente tem que levar em conta que pode diminuir o lucro, né? Porque vai estar diminuindo o nosso faturamento também, né? E aqui os 5 Cs do crédito, tá? E aí, para vocês derem uma olhada, aqui tem uma tabelinha, né, que a gente pode utilizar, algumas ferramentas aí para conceder crédito, né? Então, a gente vai classificar lá uma pontuação, se o cara tem casa própria, veículo, faixa de renda, anos na residência, atribui uma pontuação. Então, são algumas ferramentas aí que vocês podem buscar, N tipos aí que tem, né, disponíveis para estar utilizando, tá? Mas, e aqui o padrão, né, se o cara tem uma pontuação a menos, tá? Os procedimentos aí para vocês darem uma olhada, tá? Eu passei um pouquinho rápido essa parte, mas eu peço que vocês olhem e tentem responder a atividade depois. A nossa chamada aqui, ela vai terminar, tá? Em menos de 5 minutos, mas hoje, tendo em vista que a gente vai ter a nossa atividade semana que vem, eu vou sair e vou me conectar de novo, tá? Para depois, quem tiver alguma dúvida, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas questões que possam estar caindo nesse nosso trabalho, né? Então, na semana que vem. Então, e com relação à aula de hoje, pessoal, assim, vocês têm alguma coisa que eu falei muito rápido, talvez aí, que vocês querem que eu discuta mais com vocês agora ou não? Antes de encerrar o nosso tempo, depois eu vou postar o link lá no grupo, tá? Para vocês acessarem de novo, tá? Mas aí a presença não é obrigatória. É que às vezes a dúvida ela não vai surgir de imediato, né? Os que eu falei com vocês o que apresentei para vocês agora, vocês vão ter que olhar depois e as dúvidas vão surgir posteriormente. Agora pode ser muito em cima, né, para vocês, mas eu peço que depois vocês leiam com calma e se tiverem dúvida ou quiserem ampliar esse conceito, eu vou estar colocando mais material para vocês. Até tem um videozinho bem legal que eu postei lá sobre o valor presente líquido, tá? Para ampliar aquele conceito de análise de investimento que eu acho bem interessante, tá? Quem
deseja, né, se aprofundar mais no assunto, eu posso estar passando um material extra também para vocês, com relação a isso, algumas tabelas aí de Excel para utilizar, para a gente conseguir projetar, né, os investimentos, só que aí vai demandar, né, um pouco de conhecimento técnico lá para a gente conseguir descapitalizar os valores, mas isso a gente consegue fazer lá, quem já utilizou uma HP consegue inserir os fluxos lá de caixa e trazer esse valor, esses valores para valor presente e a gente conseguir, a grosso modo aí, analisar, né, se vale a pena realizar um investimento ou não. Até aqui tudo certo, pessoal? Acho que vocês devem estar assimilando ainda isso que eu tratei com vocês, mas tudo bem? Algum comentário? Alguém que talvez não queira participar depois, mas depois eu vou disponibilizar um link, não é obrigatório, tá? A participação, mas eu quero comentar com vocês algumas questões que a gente vai estar cobrando aí na atividade de segunda-feira, e a gente vai ter um bate-papo inicial segunda também, tá? Beleza, isso já está compartilhando, ela está ok. Depois eu vou linkar aí, peço que quem tenha dúvidas, tá? Acesse ali ou até para mim comentar algumas questões, né? Que a gente vai ampliar, até porque não vou focar tanto aí nessa parte de cálculos, tá? Mas eu tenho que apresentar para vocês ali, vou disponibilizar a ferramenta, né? E se alguém tiver uma dúvida ou quiser um aprofundamento em algum assunto específico, tá? Me pede lá que eu vou estar ajudando vocês, tá? Tá bem, pessoal? Tá bem. Ok. Vai ter mais uns 30 segundinhos aí, eu vou esperar até a chamada cair e já vou estar postando lá o novo link para vocês, tá? Mas eu peço que vocês acessem lá as questões e me mandem. Quem conseguir, se conseguir mandar antes, melhor, tá, pessoal?